Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, amém? É maravilhoso estar aqui na presença de Deus, nessa multidão tão bonita, pessoas que estão determinadas a seguir Jesus, independente de qualquer situação. Isso é maravilhoso, me alegro muito de saber que eu faço parte de uma família tão poderosa, a família da paz, amém? Quero que você dê um aplauso para você agora, que está firme com Deus aqui. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e também agradecer pela participação de vocês no domingo passado nas contribuições para a nossa construção. Nossa construção está indo de vento em popa, nós tivemos com o dinheiro que foi arrecadado semana passada, pagamos mão de obra, de trabalho de travamento das colunas, para poder botar as tesouras em cima, tem que travar as colunas, soldando o material, ferro lá em cima. E eles fizeram esse trabalho na semana passada e vocês participaram grandemente. Muito obrigado, parabéns pela sua generosidade. Continue fazendo isso. A igreja não para, apesar da pandemia, o povo de Deus é um povo ativo, Deus está do nosso lado. E para quem esteve aqui terça-feira, nós passamos relatórios aqui, bem extensos, e também mostramos várias igrejas, prédios nossos que estão sendo construídos, e alguns já construídos, prontos, outros reformados, nos interiores, nos municípios. Nós mostramos a igreja de São João da Baliza, que foi totalmente reformada, está um prédio maravilhoso, lindo. A igreja de Rorainópolis foi construída e já está funcionando, uma igreja grande, com vários espaços lá, várias salas. Nós passamos também em Caracaraí, eu estive lá sexta-feira agora, vendo a construção, está indo de vento em popa, já está coberto, já está feito o piso, já estão levantando paredes. No Bonfim também está construindo igreja, agora. Normandia também. Em Mucajaí tem uma igreja linda, maravilhosa. Campos Novos tem um prédio que já estão reformando. Nós temos também no PA Nova Amazônia uma igreja muito bonita, prédio próprio. Também, na placa 60, tem um prédio sendo construído, que já está funcionando. Pacaraima tem igreja própria. Então, tudo isso mostra o quanto que nós temos avançado. E graças a Deus e a vocês pela sua generosidade. Eu agradeço a Deus por isso. Amém? Parabéns mais uma vez. E eu quero falar algumas coisas para os irmãos hoje. O Brasil é uma potência. Nós louvamos a Deus porque nós nascemos nessa nação, uma potência econômica que vai se levantar agora, depois dessa pandemia, para dominar o mundo, economicamente falando. Sabia disso? Houve várias profecias de homens, até de outros países, no começo da pandemia, alguns profetizaram até antes, que depois dessa pandemia, muitas nações iam ficar em desespero, mas o Brasil ia se levantar economicamente e ser uma grande potência, que ia socorrer o resto das nações. E quem assistiu o discurso do presidente Bolsonaro agora na ONU, na abertura da ONU, lá nos Estados Unidos, agora 2 semanas atrás, ele falou que durante a pandemia o Brasil alimentou 1 bilhão de pessoas, mandando alimentos daqui. A nossa economia não parou e não vai parar, e está crescendo. Quem concorda que o Brasil é essa potência toda, irmãos? Levante a mão. Nós sabemos disso, e nós tínhamos sido, por muito tempo, ficado aquém. Mas agora tem um outro profeta do Chile que falou agora, recentemente, numa reunião de pastores, ele profetizou e disse que os próximos 10 anos vai ser os anos das riquezas do Brasil, que o Brasil vai se levantar para o mundo como um dos países poderosos. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Agora, eu quero que vocês pensem em toda essa potência e riqueza do Brasil e concentra, vai fechando, e pensa em Roraima. Roraima é um dos estados mais ricos do Brasil, em minério e tantas outras coisas. Terra boa para cultivo e plantio, cultivo e também criação. Então, o nosso estado vai ser um dos estados melhores do Brasil para se viver, em poucos anos. Agora, o recado que eu quero dar para vocês é: se preparem, jovens, estudem, se qualifiquem, pais, põem seus filhos para estudar,
para fazer curso profissionalizante, para fazer faculdade, porque eu já estou sabendo de empresas que já estão abrindo aqui e já estão tendo dificuldade de mão de obra qualificada. Nós não vamos deixar que as pessoas venham dos outros estados para tomar a nossa vaga. Vai vir muita gente dos outros estados, mas para as vagas que vão sobrar dos nossos filhos, amém? Nós temos que nos preparar para esse tempo. Deus quer mandar aquele avivamento que Ele já prometeu para Boa Vista, para Roraima, não só para a Igreja da Paz, mas um avivamento para o norte, vai começar aqui do norte. Todas as igrejas vão ser beneficiadas, mas aquelas que estiverem preparadas para lidar com as massas, sabe, para ter nossos filhos todos formados, ocupando os cargos importantes dessa cidade, desse estado, para poder ter influência e levar o evangelho lá onde muitas vezes nós não podemos ir. Então, eu creio que será assim, em nome de Jesus. Quantos creem? Então, seus filhos, seus netos e as próximas gerações, depois de vocês, vão desfrutar desse país maravilhoso que nós estamos deixando para eles, amém? Amém, irmãos? Vocês estão acreditando nisso? Vocês estão acreditando nisso? Mais ou menos uns 15 a 20 dias atrás, eu estive lá naquela usina de dendê, óleo de dendê, que está explorando dendê, lá em São João da Baliza. Eu e mais uma equipe de pastores passamos horas lá dentro. Os técnicos nos mostraram tudo que funciona. Você sabia que eles já estão exportando carretas e carretas de óleo de dendê daqui do São João da Baliza para o Ji-Paraná, onde é a sede da empresa? Você sabia que eles já estão montando uma equipe de biodiesel aqui perto do Bonfim para extrair etanol do milho? Irmãos, tem muitas empresas se preparando para vir para cá. Prepare seus filhos, prepare-se você mesmo para serem os chefes dessas empresas, amém? Amém, irmãos? Amém. Quem preferir ser um crente pobrezinho, que não faz nada, não precisa se preparar nem trabalhar, fique só assim, dê a vaga para os outros. Mas eu sei que vocês não são assim, vocês são ousados, amém? Nós vamos comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso não é a pregação ainda não, é só uma coisa de graça que eu estou dando para vocês aqui. Agora, eu quero falar sobre um projeto que nós estamos fazendo aqui na igreja, começando esta semana. Nós estamos começando nesta quarta-feira agora, um projeto chamado Eu Mais Um. Diga, eu mais um. Você já sabe do que se trata. É cada pessoa da igreja se comprometendo de trazer mais um. Principalmente daqueles que estão afastados da igreja, daqueles que são chamados de desigrejados. Sabe quem são os desigrejados? Aquele que se diz crente, mas não tem uma igreja. A gente pergunta, qual é a sua igreja? Ele diz, não, eu sou de qualquer uma, eu vou nessa, eu vou na Batista, eu vou na Deus é Amor, vou na Universal, e volto aqui de novo, e não tem um lugar próprio. Deus não quer que a gente seja nômade. Deus nos deu uma família, e nós temos que fazer parte do corpo, nós temos que achar o nosso lugar no corpo. A Bíblia diz que é no corpo de Cristo que nós nos edificamos uns aos outros. Então você tem que ter um lugar onde... Hoje um rapaz se converteu aqui e eu falei para ele, agora eu posso contar com você e você pode contar comigo. Está fechado? Porque é assim que é para ser. Assim que é para ser. Então esse projeto é convocando toda a igreja, cada um de vocês, para ir atrás de uma pessoa e dizer, daqui até dezembro, olha que você pode ganhar muito mais, mas daqui até dezembro, começando essa quarta-feira, eu vou me comprometer de ir atrás de uma pessoa que está fora da igreja, eu vou trazê-la para a igreja, e eu vou acompanhar essa pessoa, não necessariamente discipulando, mas acompanhando a distância, verificando se ela vai batizar, se ela está indo. Você vai ligar, pois não te vi no culto, talvez eu fui no outro culto, diferente do que você foi na igreja, não te vi. E acompanhando a pessoa, verificando se ela está indo numa célula, fazendo essa parte, amém? Isso é muito importante. Agora, a Bíblia diz que uma das razões porque a igreja primitiva deu muito certo e avançava, era porque a Bíblia fala assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe qual era a doutrina dos apóstolos? Não tinha Bíblia escrita ainda naquela época. A doutrina dos apóstolos era o que eles diziam, a direção que eles davam para a igreja, como eu estou dando aqui agora.
Então os apóstolos diziam: gente, converteu 3.000 pessoas, vamos dividir em pequenos grupos, vamos reunir nas casas, vamos fazer comida, vamos convidar os vizinhos, vamos comer junto, orar junto, estudar a Bíblia junto. E eles perseveravam nisso, eles faziam, seguiam a direção, e a igreja crescia. Agora, quando as pessoas são críticas, eu não concordo com isso, eu acho que deveria ser diferente, isso é de uma certa forma uma soberba. Porque a gente ter uma ideia melhor é muito bom, e cabe uma ideia melhor. Mas quando a gente contamina os outros, espalhando a nossa ideia contrária, nós estamos sendo soberbos, porque nós estamos desprezando a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos ou da igreja. E acaba que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Soberbo, Deus quer a distância dele, isso aí atrapalha. Mas a Bíblia diz que Ele concede graça aos humildes, amém? Aqueles que dizem: vamos lá, pastor, vamos lá, eu tenho uma ideia, eu posso ajudar, quer a minha ideia também? Eu tive uma ideia muito boa aqui, eu queria passar. Hoje um rapaz veio e me deu uma ideia aqui, depois do culto, muito boa a ideia. Mas nós precisamos fechar uma só linguagem, para a gente avançar, vai ser poderoso. Então esse projeto começa quarta-feira agora, e nessa mesma quarta, nós vamos ter início de um período de jejum e oração. Esse jejum vai durar 7 dias, aliás, 3 períodos de 7 dias, mas vai ser alternados. Vai começar dia 7, quarta-feira, e já começa com uma manhã de consagração, uma convocação solene, onde nós vamos estar aqui das 8 da manhã até as 11, todos os pastores e pastoras, e os demais irmãos que puderem e quiserem vir. Eu aconselho você, ao sair do trabalho ou ao ir para o trabalho, passe aqui, passe pelo menos 15 minutos, meia hora, mas venha aqui, nós vamos começar com um clamor de arrependimento, confissão de pecados, nós vamos nos humilhar na presença de Deus. Irmãos, quando a gente se humilha diante de Deus, Deus responde. Sabe, o povo de Israel, quando eles cometiam pecado, e eles se arrependiam, eles rasgavam a sua roupa, eles botavam cinza na cabeça, eles sentavam no chão, e eles se humilhavam tanto, isso chamava a atenção de Deus, e Deus vinha e atendia o clamor dele, porque Deus não resiste uma pessoa arrependida, quebrantada e humilhada. Deus sempre atende. A Bíblia diz que Deus habita em 2 lugares. Deus habita num alto e sublime lugar. E Ele habita também no coração do abatido, do quebrantado, daquele que treme da minha presença, diz o Senhor. Amém? Então nós vamos nos humilhar quarta-feira aqui na presença de Deus, vamos adorar, vamos exaltar a Deus e vamos chamar a atenção de Deus para nós, para o nosso coração, por mudança. Nós queremos buscar as pessoas, a razão principal é ir atrás dessas pessoas. Então nós vamos fazer isso. Então começa quarta-feira, dia 7, vai até o dia 13. Depois tem uma semana sem jejum, aí começa dia 21, vai até o dia 27. Aí depois começa outro, dia 4 de novembro, até o dia 10 de novembro. E o primeiro dia, a primeira quarta-feira, todos começam na quarta, tanto no dia 7, como no dia 21, como no dia 4, é quarta-feira, e vai ter essa manhã de consagração, das 8 às 11. E durante todo o período, os dias de jejum, vai ter oração aqui, às 6h30 da manhã, e às 6h30 da tarde, aqui no prédio da igreja, você também está convidado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem vai participar disso? Amém. Eu estou nessa. Eu quero fazer uma oração, eu quero trazer uma mensagem, uma meditação da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso na Tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos Tua direção e sabedoria, que essa palavra do Senhor venha mudar nosso coração e nossa mente e as nossas ações, em nome de Jesus, amém. O nosso tema é um tipo de amor desconhecido no mundo. Eu pensei, talvez depois, poderia ser, em vez de desconhecido, um amor que não é muito comum, um amor que não é muito praticado, mas também ele é desconhecido de muita gente. Porque nesse mundo de hoje, as pessoas costumam muito a ajudar quem os ajuda, fazer o bem esperando algo em troca. Então, aquele amor desprendido, aquele amor de Deus, o amor ágape, que faz com que você ajude o próximo sem esperar nada em troca, que você ajude a pessoa mesmo que ela não mereça,
Esse amor é desconhecido no mundo, mas ele precisa ser praticado. E eu quero começar lendo um texto que está em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 7. Lucas 15, 1 a 7, está aí no telão. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto já nos dá uma ideia, já nos mostra algo assim que é pouco comum, que não bate muito com o nosso entendimento humano. Alguém vai deixar no deserto as 99 boas, que não têm pecado, que são santas, que são curadas, que são livres, para ir atrás de uma que se perdeu? Já não bate muito bem com a nossa forma de pensar. Mas Jesus está querendo inserir aqui um conceito de um amor e de uma preocupação com o outro, mesmo quando ele não merece, que é independente da pessoa estar merecendo ou não aquele amor. E o interessante é que Jesus usa a figura da ovelha, porque a ovelha é um animal descuidado, sem muita inteligência. A ovelha, ela é diferente de alguns outros animais. Outros animais, eles estão pastando ou caçando, mas eles estão sempre olhando se tem algum predador à sua volta. Eles percebem, eles farejam, eles ouvem, e eles ficam atentos. Mas a ovelha não, ela é despreocupada, ela só enxerga o pasto à sua frente, à sua volta, e ela vai comendo, vai pastando, até chegar num abismo e ela cair. Por isso existe um grande risco. A ovelha não pode andar longe do pastor. A ovelha tem que permanecer no aprisco. Ela necessita de alguém que esteja sempre alertando ela e ajudando e vigiando e cuidando delas. Por isso Deus nos deu uma igreja, um prédio cheio de pastores e pastoras de ovelhas aqui, amém? Quem acompanha pessoas aqui, assim, ajudando nessa caminhada? Levante a mão bem alta, assim. Olha só, quantas pessoas, vocês são pastores e pastoras. Jesus estava falando disso, mostrando esse cuidado que Ele tem com as pessoas que se perdem e que Ele quer passar. Os fariseus e os escribas, eles eram ofendidos, sentiam-se ofendidos e agredidos, porque pessoas não religiosamente corretas, pessoas que não viviam de acordo com as regras da lei, com o legalismo da lei, sempre procuravam Jesus e ele os atendia. Para os fariseus, as pessoas de má fama, como ladrões, corruptos, qualquer outro tipo de pessoa, adúltero, imoral, não merecia a salvação e nem a atenção de Jesus. Então isso incomodava esses fariseus. E foi aí que Jesus contou 3 parábolas. A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e essa parábola da ovelha perdida. Essas 3 parábolas ele contou uma atrás da outra em resposta aos fariseus pelo seu questionamento. E também falando sobre a ovelha, que ela é um animal desprotegido e descuidado e precisa de pastores, foi que um dia em Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus olhando para as multidões, a Bíblia diz que ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus olha para as pessoas que estão fora da igreja e ele vê o que muitos de nós não vemos. Ele vê aquela pessoa caminhando como uma ovelha que está pastando na direção do abismo, pessoas que estão nas suas noitadas, na sua vida pecaminosa, nos seus vícios, e eles nem sabem que eles estão indo caminhando para a morte, para o inferno. Eles estão à beira, um passo talvez do inferno. Um acidente pode acontecer, um
uma doença pode ceifar a vida deles, e eles não estão preparados. Jesus está dizendo, precisa de pastores para ir avisar essas pessoas, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que estão pastando num ambiente onde há lobos escondidos nas moitas, e elas nem sabem, e precisam de um pastor. Durante a pandemia, muitas pessoas foram curadas aqui nessa igreja, e eu sei que muitas outras também, por causa das orações da igreja. Mas agora chegou a hora de nós irmos levar cura para a alma das pessoas, levar cura para aqueles que estão amargurados, para aqueles que estão com o coração cheio de culpa, para aquelas pessoas que estão pensando em suicídio, para aquelas pessoas que estão com depressão, com problemas emocionais, porque a sua vida de pecado não os deixa em paz. O pecado acusa, Satanás destrói a vida das pessoas, e nós vamos levar essa salvação através desse projeto, e através de eu e você indo atrás dessas pessoas. E nós não precisamos, como tradicionalmente se fazia, bater de porta em porta e entregar um folheto. Basta você ter uma vida exemplar de crente, lá no trabalho onde você vive, na sua igreja, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, e você ter uma atitude de um bom crente, você vai atrair as pessoas para Cristo. Amém? Amém, irmãos? Nós só precisamos deixar Deus brilhar na nossa vida. Jesus estava sempre cercado de pessoas desse tipo, pessoas que eram reprovadas pelos religiosos. E o que atraía esse tipo de pessoas para Jesus era esse tipo de amor diferente, esse amor que não impõe condições, esse amor que não exige pagamento, esse amor desinteressado, que vai atrás dos perdidos, não porque quer que a célula aumente, não porque quer ver a igreja aumentar, mas por causa do perdido, por causa da vida dele, e porque se sente que é um devedor, porque nós também fomos salvos através de pessoas que Deus enviou para levar o evangelho até nós. Um amor desinteressado, genuíno, que não impõe condições, que não depende do merecimento do outro. É esse tipo de amor que Jesus está falando. Jesus está falando de uma compaixão que só possui quem já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, nem entende isso, nem entende por que alguém deixaria os seus afazeres para ir cuidar dos outros. Somente quem já nasceu de novo tem essa paixão, esse amor de Jesus no coração. Porque é muito diferente você amar seu filho, um parente, um filho, até o filho pródigo, o pai do filho pródigo amou seu filho daquele jeito. Até nesse caso aqui do pai do filho pródigo, nós contamos a história do filho pródigo e nós falamos, né, que ele foi terrível, ele desejou a morte do pai, ele pediu a herança antes da hora. Ele quebrou a cultura da família e da época. Ele saiu de casa e deixou o pai, foi embora, viveu a vida dele. E quando ele estava numa pior, ele quis voltar, e ele mesmo admitiu, nem sou digno de ser chamado seu filho. E é muito provável que a maioria de nós também falou, realmente não era mais digno, realmente não merece mais. Mas o pai o aceitou, não é verdade? Talvez até muitos de nós pensamos, ele nem merecia isso. Mas se aquele pai tivesse rejeitado o filho, se aquele pai tivesse fechado a porta para o seu filho, ia chocar muito de nós, porque afinal de contas é pai. O pai perdoa, o pai tem vínculos entranhados, sabe, aqui dentro, que não pode, um pai não abandona seu filho jamais. Então isso ia nos chocar. Mas se importar com os de fora, exige um alto grau de empatia. Se importar com aqueles que dão desculpas esfarrapadas, com aqueles que falam mal de nós, com aqueles que saíram nos criticando, que é esse o nosso alvo. Nós queremos ir atrás dessas pessoas que saíram da igreja, e quem saiu por alguma razão, não foi boa. Eles não saíram dizendo, eu vou sair da igreja porque eu amo os pastores, porque eu amo aqueles irmãos. Eles saíram falando mal de alguma coisa. Mas atrás dessas pessoas, exige um alto grau de empatia. E segundo o Google, empatia é a capacidade psicológica de compreender o sentimento de outra pessoa em uma situação, colocando-se no lugar dela. É como alguém que assistiu na TV,
que a casa de alguém que você nem conhece pegou fogo e queimou tudo, e a pessoa ficou desesperada, só com a roupa do corpo, e você de repente vem as lágrimas, e você se levanta e diz: eu vou reunir meus amigos, nós vamos fazer alguma coisa, vamos atrás. Não pode deixar assim. É você se colocar no lugar do outro. É esse tipo de amor que Jesus estava dizendo, de você sair do seu conforto, sair das quatro paredes, sair desse nível de conforto e amizade que nós temos, e tirar algum tempo para ir lá fora, atrás dos perdidos, atrás daqueles que você deve pensar, não deve estar dormindo de noite, porque, irmão, se tem uma coisa que é difícil, é uma pessoa ter conhecido a Deus e deixado a igreja e estar lá fora. Ele tem aquela convicção lá dentro que é verdadeiro o caminho de Deus, mas ele não consegue voltar e ele está desesperado. E nós temos que ter esse sentimento, colocar em prática aquilo que Jesus já colocou em nós, o amor dele no nosso coração, e ir atrás das pessoas. Então esse projeto vai servir para isso, para que todos nós nos unamos num só propósito, ir atrás das pessoas. Então você fala: mas pastor, essas pessoas não estão interessadas. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos devedores a elas, porque um dia nós éramos também pessoas desinteressadas, um dia nós éramos também pessoas perdidas, que criticávamos o Evangelho. Quanto de nós não falamos mal do Evangelho? Mas um dia Deus levantou pessoas para ir atrás de nós, para orar por nós. Um dia Deus mandou seu próprio filho para morrer por pessoas como eu e você, pessoas ruins. Então, nós somos devedores. O mínimo que nós podemos fazer agora é nos envolver nesse período de busca, nesse projeto de ir atrás, nesse projeto de orar. Eu vou passar lá na igreja, vou sair do trabalho, vou passar na igreja, vou orar alguns minutos, eu vou me juntar a esse grupo que está orando, para que Deus faça uma obra na vida dessas pessoas. Amém, irmãos? Eu creio que vai ser um grande avivamento, vai começar um grande mover na nossa igreja. Já tem muita gente voltando. É interessante como Deus observa o nosso coração quando nós queremos fazer a coisa certa. Na semana passada eu falei com a minha esposa, falei: nós vamos começar uma célula aqui em casa, nossa, eu e ela, nossa célula, vamos achar um dia. Não começamos ainda, mas já decidimos que vamos começar. 2 dias depois, ou 3, eu fui numa oficina arrumar meu carro, e de repente, naquela oficina, encontrei 2 que estavam afastados. E todos 2 se comprometeram que vão voltar. E vão para a minha célula. Deus já está mandando, sabe? Isso é maravilhoso. Deus só quer ver uma atitude da nossa parte. Deus só quer ver você se mover em direção. E Ele vai abrindo as portas. O Espírito Santo já vai à frente, convencendo as pessoas para buscar o Senhor e para aceitar a palavra. E olha só, a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 8, que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Isso deve nos constranger a ir atrás dos perdidos, porque quando nós éramos perdidos, Deus provou seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu para a gente quando a gente começou a dar sinais de mudança, não. Ele morreu, Jesus morreu por nós, quando nós nem procurávamos por Ele. E agora é a hora de nós fazermos alguma coisa em prol dessas pessoas, porque em Cristo morreu também. Agora, nós precisamos sair do nosso conforto das 4 paredes e gastar esse tempo lá fora, testemunhando o amor de Deus, e indo atrás de pessoas. Esse amor que Jesus expressou por nós, que Deus expressou por nós, dando seu Filho, deve ser a razão principal, porque nós também vamos fazer o mesmo. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não sinto esse amor, eu não consigo amar as pessoas como Jesus quer que ame. Deixa eu te falar uma coisa, o amor de Deus já está dentro de você, só falta ser reativado por uma decisão. Ora, em Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus, já são salvos em Jesus? Levante a mão. Tem muita gente que não levantou, porque eu acho que vai depender disso. Se você não levantar, você... Estou brincando. Quem já é crente aqui, levante a mão. Crente em Cristo, aleluia. Olha só, quanta gente.
Então, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio morar em você e Deus derramou no seu coração esse amor dele pelos perdidos. Então você pode se levantar, você pode ativar esse amor e dizer: eu vou participar, a partir de agora eu não vou me conformar de ficar na minha vida boa, servindo Jesus, aprendendo tanta coisa e não praticando. Eu vou botar em prática, levando esse evangelho para as outras pessoas. Amém, irmãos? Eu quero convocar você para esse tempo, nós fazemos a grande diferença. E nós vamos começar esse projeto. Próximo slide aí. O último slide, isso aqui, ó. Aproveite para tirar foto, se você quiser. É o projeto de jejum, para você não perder. Aqui, a primeira semana, começa dia 7 a 13 de outubro. Segunda semana de oração e jejum, dia 21 de outubro a 27. E a terceira semana, dia 4 de novembro a dia 10. E todos esses primeiros dias, no dia 7, no dia 21 e no dia 4 de novembro, que todos são quarta-feira, nós vamos ter a nossa manhã de consagração. Uma convocação solene para nos humilharmos na presença de Deus. E eu quero convidar vocês todos para se envolver nesse jejum, para dizer: eu vou, Senhor, o primeiro sinal que eu dou de que eu estou interessado em ir atrás das pessoas por quem o Senhor se interessa, que eu vou atrás daquelas ovelhas que o Senhor se preocupa com cada uma delas, é que eu vou entrar nesse jejum. Talvez eu não sei qual vai ser o jejum que você vai fazer, que nível. Siga a sua intuição, siga as orientações médicas. Se você tem recomendação médica, siga a recomendação médica. Se você estava um pouco convalescendo ainda da Covid ou qualquer outra doença, cuide disso, leve em conta isso, mas faça um jejum, nem que seja do café da manhã, para que nós todos estejamos falando a mesma língua. A Bíblia diz que quando dois de vós se reunirem para pedir qualquer coisa sobre a terra, meu Pai Celeste o fará. A Bíblia diz. A unidade gera esse poder. A Bíblia diz que lá na Torre de Babel, eles se uniram. Deus diz assim: essa torre não é a minha vontade. Deus tinha dito: se espalhem por toda a terra. E um tal de Nirode, um homem que não temia a Deus, disse: nós vamos fazer o contrário, nós vamos reunir todo mundo, ninguém vai se separar não, vamos ficar aqui todos juntos. Eles falavam a mesma língua, e todos ficaram juntos, vamos construir uma torre contra a vontade de Deus. E Deus disse: vamos descer e vamos ver o que eles estão fazendo na terra. E a Bíblia diz que o próprio Deus falou isso lá em Gênesis. Ele diz assim: o que eles estão fazendo é muito sério, é contra a vontade de Deus, mas esse povo está unido, eles estão falando a mesma língua, todo mundo está pensando igual, logo não haverá restrição para qualquer coisa que eles intentarem fazer. E Deus disse: vamos confundi-los e vamos acabar com esse edifício. Deus não precisou mandar um raio e destruir a torre, Deus só separou eles, só confundiu. Enquanto eles falavam a mesma língua, Deus disse: não será nada impossível para eles. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Até aquilo que Deus não queria que fosse feito, mas o povo estava conseguindo fazer por causa da unidade. Então, se nos unirmos nesse projeto, nós vamos dar início a um grande mover de Deus nessa cidade. Eu creio que outras igrejas estão fazendo a mesma coisa por aí. Irmão, nós vamos nos unir com tantas igrejas que vão estar fazendo essa obra. Ou a nossa intenção é levar o reino de Deus, é o evangelho, não é a placa da nossa igreja. A nossa intenção é ver essa cidade mudando a sua cultura, por causa de um povo que se levanta com compaixão no coração, o amor de Deus para os perdidos. E nós vamos fazer isso. Então chegou a hora, chegou o momento de todos nós botarmos em prática aquilo que temos aprendido há tanto tempo. E aí nós vamos levar isso, ganhando as pessoas da nossa casa, da nossa família, da nossa vizinhança e todos os demais da cidade. E essa terça-feira agora, nós vamos ter o Expresso 1, que é um treinamento para discipuladores. Todos vocês que já são discipuladores, e você que ainda não é, mas quer se tornar um, essa terça-feira, nós vamos ter um treinamento muito especial, começando às 7h30 em ponto aqui. Se você vier, você vai sair daqui preparado para começar um projeto novo na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero falar para você que vai participar desse projeto, desse jejum. Isso é resultado de oração, nós temos buscado a Deus, e Deus tem falado que esse é o caminho para a nossa igreja ir em frente. Essa é a nossa parte. Eu quero orar por você agora.
junto com você, já dando abertura nesse jejum. Vai ser quarta-feira que começa, mas hoje nós já vamos oficialmente aqui como igreja entregar para Deus, pedir a proteção dele e selar no céu esse projeto, amém? Então levante sua mão direita e vamos ficar em pé, e eu quero fazer essa oração por você e com você, para que nós possamos estar juntos nessa caminhada. Logo após nós vamos selar esse pacto com a Santa Ceia do Senhor, vai ser maravilhoso. Levante sua mão direita e vamos fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nos colocando na Tua presença, para dizer, Deus, que o Senhor pode contar conosco. Nós estamos entregando a nossa vida mais uma vez ao Senhor, para dizer, meu Deus, usa-me onde o Senhor quiser, me dá sabedoria, que eu possa, através desse jejum, mostrar para o Senhor que o meu coração está comprometido com os teus projetos na terra. Eu estou dizendo para ti, Deus, que a minha atenção está voltada para o Senhor e para a conquista dos perdidos, que é a tua vontade. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus, cada pessoa que vai jejuar, cada pessoa que vai participar das orações. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que esse dia de quarta-feira agora, vai ser um marco na sua vida, que além de nós ganharmos os perdidos, além de nós conquistarmos pessoas para Cristo, vai haver paz na sua família, vai ser restauração de relacionamentos, vai ter cura, vai ter prosperidade, Deus vai livrar das doenças a sua casa, e nós vamos estar unidos no poder de Deus, para a glória de Jesus, e nós vamos ganhar a cidade de Boa Vista para o Senhor, amém?